Olá, meu amigo, uma alegria ter você aqui nos acompanhando mais uma vez nessas mensagens bíblicas, onde refletimos na palavra de Deus e temos estudado no livro de 1 João, a carta de 1 João, onde o apóstolo tem escrito para a igreja com aquele seu coração pastoral, zelando pelo cuidado, né, para cuidar da igreja, porque ela estava sendo atacada por falsos mestres. E o tema de hoje é como identificar o ensino falso e o ensino verdadeiro. O texto vai falar que tem muitos falsos mestres espalhados pelo mundo. Como que nós podemos, então, identificar? Qual o critério que nós devemos usar para identificar qual ensino que nós devemos receber e qual ensino que nós devemos rejeitar, bem como o mensageiro, né? Não ouvir mais esse mensageiro. Essa igreja de 1 João ela estava na Ásia Menor, sendo atacada então por esses falsos mestres. Esses falsos mestres eles estavam negando tanto a divindade como a encarnação, a humanidade do Senhor Jesus Cristo. Eles estavam pregando um falso Cristo, estavam pregando um falso evangelho, uma falsa fé, um falso amor, e o apóstolo João então está combatendo esse falso ensino que está entrando na igreja. E aí no primeiro versículo de João, capítulo 4, que é o texto de hoje, ele diz o seguinte: amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Em primeiro lugar, o apóstolo João ele vai apresentar a nós acerca de um filtro. Nós devemos filtrar tudo aquilo que nós ouvimos, colocar à prova, examinar, não acreditar em tudo aquilo que nós estamos ouvindo. O discípulo de Jesus, ele não pode ouvir tudo como uma esponja, mas ele deve ouvir tudo com um filtro. Enquanto você ouve, você precisa estar com a Bíblia aberta. É por isso que eu gosto tanto da pregação expositiva sequencial, onde nós vamos estudando trecho a trecho, perícope a perícope, da mensagem que Deus nos deixou. Toda a Bíblia é inspirada por Deus, ela não precisa ser atualizada, ela precisa ser, sim, interpretada de uma maneira sadia, aplicada de uma maneira sábia nos nossos dias. Então, nós devemos estudar toda a palavra e ter esse filtro, né? Ou seja, o filtro com a própria Bíblia aberta, examinando as Escrituras, conforme os bereanos eram. Atos 17:11 diz que os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, porque eles examinavam as Escrituras todos os dias para ver se tudo era daquela forma mesmo. Os falsos mestres, na época de 1 João, eles estavam tentando fazer uma combinação, o melhor de Deus, o melhor do mundo, o melhor desse século, daquele século, com o melhor que havia de revelação, algo, uma estratégia que nós vemos nos nossos dias também, onde as pessoas elas tentam integrar ensinos do mundo, conceitos do mundo, verdades que o mundo apresenta e tentam encontrar respaldo nas escrituras. Nós vemos alguns exemplos em termos da astrologia, os quatro temperamentos, muito daquilo que é ensinado por várias linhas da psicologia, né? O que importa é você ser feliz, o que importa é o seu bem-estar, o que importa é você alcançar o sucesso, alcançar a realização. Você precisa ter uma autoestima, você precisa ter uma autoimagem de você mesmo, você precisa se sentir bem com você mesmo, né? E tudo isso, quando nós paramos para analisar, nós vemos que as escrituras elas estão em caminho oposto. Elas estão nos apresentando a verdade de Deus, contrário àquilo que o mundo tem apresentado. E aí, quando nós olhamos, então, para a palavra de Deus e para o mundo, nós percebemos diversas diferenças. Porque para a palavra de Deus há absolutos, há uma verdade. Para o mundo, não. Para o mundo, tudo é relativo, cada um tem a sua própria verdade. Cada indivíduo busca o seu próprio significado existencial. E quando nós olhamos para a palavra, não, existe um propósito. Todos nós fomos criados para a glória de Deus. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos uma revelação muito clara que Deus existe, Deus é real, Deus é pessoal. Para o mundo, não. Para o mundo, Deus não existe. Para a palavra de Deus, ela revela que o homem foi criado, ele não é fruto da evolução.
ele não é fruto de um processo de acertos e erros, do acaso, né? Esses dias eu ouvi um vídeo na internet de um cientista muito famoso aqui no Brasil, ele falando, eu acredito no acaso, é muito melhor acreditar no acaso do que acreditar na existência de Deus. Olha a insensatez que a pessoa chega, né? Tudo que nós estamos vivendo, de acordo com o pensamento e a crença dele, é tudo fruto do acaso. Porque se você entende que existe um Deus que criou todas as coisas, esse Deus tem um propósito estabelecido para nós e nós devemos nos sujeitar a esse Deus. Nós não estaremos livres para fazer o que nós queremos, mas sim o que Deus quer. Então é mais fácil negar a existência de Deus. Na palavra de Deus, nós vemos que o homem é pecador. E essa é uma mensagem que nenhum ser humano quer ouvir. Que nós erramos, que nós cometemos erros, seja em pensamentos, seja em palavras, seja em atitudes. Para o mundo, o homem não é pecador. Para o mundo, não há culpa. Para o mundo, não há pecado. Então, basta cada um fazer aquilo que sente o seu coração, né? O que seu coração diz? É o que as pessoas dizem, né? Para onde seu coração está apontando? Para a palavra de Deus, se nós somos pecadores, há necessidade de um redentor. Nós precisamos ser resgatados e o nosso redentor é Jesus Cristo. Para o mundo, então, não há necessidade de um redentor. Existe um céu, existe um inferno, existe uma vida após a passagem desse nosso período aqui nessa terra. Nós viveremos eternamente ou morreremos eternamente. Estaremos afastados de Deus, experimentaremos os efeitos da morte, né, de viver afastados do nosso Deus, num constante estado eterno de sofrimento. Para o mundo não acredita desta forma. Então a heresia, ela vai sempre se aparecer de uma forma muito sutil. Dificilmente a heresia ela vai chegar até nós confrontando verdades tão claras da palavra de Deus. Ela propõe algo de uma forma que parece ser inofensiva. É você pegar um pouco de água contaminada, suja, podre, e colocar numa água que você vai beber. E aí você fala assim, poxa, mas é só um pouquinho? Qual o problema que eu vou ter se eu beber isso? Né? Mas é um pouquinho de água contaminada, poluída, suja, que pode trazer consequências sérias e graves à nossa vida. É conforme você está fazendo um omelete. E aí, antes de examinar os ovos, você vai só quebrando eles e jogando na frigideira. Depois que você jogou ali talvez uns 4 ovos, você quebra o 5º ovo, só que ele está podre, ele está podre. O que você fará com esse omelete? Se o seu raciocínio for assim, mas é só um, 4 estavam bons, qual que é o problema disso? Se você for uma pessoa sábia, zelosa, você vai jogar tudo isso fora e vai começar de novo um processo. E você vai examinar, você vai ter um filtro, você vai ter um critério para poder examinar se aqueles ovos ali eles podem ser ingeridos. Porque um pouco vai deixar tudo contaminado. Então a nossa geração, ela perdeu o entusiasmo de examinar as escrituras. A nossa geração perdeu a coragem, perdeu o desejo de olhar para as escrituras com o coração aberto e falar, Deus, qual é o seu pensamento acerca do meu casamento? Qual é a sua vontade com relação à minha vida? Qual é a sua vontade com relação às minhas finanças, o meu passado, Deus? Como que eu devo lidar com o meu passado, com os meus erros, com as minhas falhas? Deus, qual que é a sua vontade com relação ao meu futuro? Então eu paro de fazer essa análise e eu começo simplesmente a ouvir o que o mundo está oferecendo. E aí o mundo vai justificando esses comportamentos pecaminosos, oferecendo eles como algo normal que todo ser humano passa. O pecador vai passar por essas fases. Mas o pecador redimido, ele vai passar por fases, por momentos difíceis, mas buscando glorificar a Deus. Então nós precisamos resgatar a mentalidade bereana, de examinar as escrituras, de pensar biblicamente acerca de tudo, como que a igreja deve funcionar, como que a família deve funcionar, como que deve ser a educação de filhos, como então que a vida como um todo deve funcionar. A palavra de Deus diz que a igreja ela é coluna e fundamento da verdade. O apóstolo Paulo, escrevendo para Timóteo, ele orienta como que a igreja deveria então se comportar.
o que a igreja deveria fazer. E aí por quê? Porque ela é coluna e fundamento da verdade. Ela que vai sustentar a palavra de Deus aqui nesse mundo, ela que vai manter, ela que vai proclamar, e ela é coluna. Ela vai proclamar isso bem alto, ela vai tornar isso muito claro acerca da verdade de Deus. O obreiro aprovado, ele procura então manejar corretamente a palavra da verdade. Ele examina, ele maneja, ele sabe, ele conhece, ele tem um relacionamento. E aí ele vai aplicar então a palavra de Deus na sua vida, ele vai saber identificar aonde existem os perigos. Então nós precisamos resgatar o entusiasmo, a devoção, a alegria de estudar as Escrituras. Nós não podemos acreditar em tudo aquilo que nós ouvimos. Há muitos falsos mestres que saíram pelo mundo, o versículo 1 diz. E guarda isso, são falsos mestres. Eles são falsos, mas eles são mestres. Eles sabem falar, eles sabem articular, eles sabem montar uma linha de raciocínio para chegarem a conclusões que eles desejam, e não conclusões que Deus já estabeleceu na sua palavra. Então nós precisamos ter um filtro, não acreditar em tudo que nós ouvimos. O que você ouve até nesse canal, você deve examinar com a Bíblia aberta, examinando as Escrituras. Em segundo lugar, o apóstolo João ele vai falar acerca do critério. Não basta ter o filtro, é preciso ter um critério. Esse critério é Jesus Cristo, reconhecer Jesus como Deus homem. O versículo 2 e 3 diz: vocês podem reconhecer o Espírito de Deus desse modo. Todo espírito que professa que Jesus Cristo vem em carne procede de Deus. Mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que estava vindo e agora está no mundo. Então o critério é a pessoa de Jesus. Como saber quem tem o Espírito de Deus? Como saber quem está falando em nome de Deus? Aquele que reconhece que Jesus veio em corpo, aquele que reconhece que Jesus é Deus, aquele que reconhece tanto a humanidade como a divindade de Jesus. A pessoa de Jesus, ela contém duas naturezas. Contém a natureza divina e contém a natureza humana. Bíblia em 1 João 5, versículo 20, penúltimo versículo desta carta, ele diz: sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. O verdadeiro Deus é Jesus. Ele é divino e ele é humano, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Jesus é homem. E tem alguns textos na Bíblia que eles apresentam no mesmo versículo essas duas ideias. Eu vou deixar um só aqui, Lucas 2,11. Hoje, na cidade de Davi, nasceu. Quem nasce é o ser humano. Nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Veja que nesse versículo, então, você tem a união dessas duas naturezas, tanto a divina como a humana. Nasceu homem, que é Cristo o Senhor. Jesus, então, sendo Deus homem. E aí a pergunta é, por que Jesus precisava ser Deus homem? Porque o pecado foi cometido pelo homem. Isso quem apresenta essa linha de raciocínio aqui que eu vou apresentar é Santo Anselmo, um livro pequenininho, fininho, mas numa leitura muito densa. Ele apresenta o ser humano como um homem pecador. Então, Jesus precisava representar a humanidade, representar o homem que pecou. E Jesus precisava ser Deus, porque o pecado foi cometido contra um Deus eterno. Um Deus eterno foi ofendido pelo pecado. Então, Jesus precisava ser Deus, homem. Homem para representar quem pecou, e como Deus para oferecer um sacrifício eterno e suficiente e aceitável perante Deus que é eterno. Veja que maravilha é o nosso Senhor Jesus. O único que poderia oferecer um sacrifício aceitável na cruz.
Eu não poderia, como um homem pecador, porque a minha oferta não abrangeria a eternidade, porque a ofensa foi a um Deus eterno. Toda a humanidade junta não conseguiria. Por isso que Jesus é o único caminho, é o único que pode nos salvar, porque só Ele poderia oferecer esse sacrifício, então, pelo pecado. E como saber quem não é de Deus? Aquele que não tem o Espírito de Deus, ele não reconhece Jesus como Deus homem. Ele não reconhece a verdade acerca de Jesus. E esse Espírito já está no mundo. Ao invés de adorar, se submeter, engrandecer a Jesus, essas pessoas elas trazem uma mensagem antropocêntrica, o homem no centro, o homem sendo especial, o homem sendo o motivo final da existência de Deus. Deus existe para o homem e não é isso. O homem existe para Deus. Nós fomos criados para Deus. Quem esquece de Jesus e coloca o homem no centro, você em primeiro lugar, tudo para você, você pode ser o que você quiser, seja a sua melhor versão, o que importa é ser feliz. Nós não devemos buscar ser a nossa melhor versão, porque nós somos pecadores. Nós devemos representar melhor a imagem de Jesus em nós, brilhar mais a imagem de Jesus em nós. Então, o mundo tem anunciado isso, e o mundo conseguiu infiltrar dentro da igreja pessoas que proclamam isso. Se você está ouvindo um falso ensino, como identificar isso? São ensinos que menosprezam, tiram Jesus do centro. Não ensinam acerca da pessoa, da obra e do ensino de Jesus. Esses ensinos eles devem ser rejeitados. Jesus é o centro, Jesus é o motivo, Jesus é o alvo da nossa existência. E qual que é a consequência, então, de filtrarmos com o critério da pessoa de Jesus? A consequência é que nós devemos, então, ouvir. Veja o versículo 4 até o versículo 6. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que o que está no mundo. Eles vêm do mundo. Por isso o que falam procede do mundo. E o mundo os ouve. Nós viemos de Deus. E todo aquele que conhece a Deus nos ouve. Mas quem não vem a Deus não nos ouve. Dessa forma reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. O texto diz que nós pertencemos a Deus, que a igreja já havia vencido os falsos mestres, porque o espírito que estava neles era maior do que o espírito que estava no mundo, e que os falsos profetas pertenciam ao mundo. E eles falavam, segundo a NVT, eu li na NVI, segundo a NVT, eles falavam de uma perspectiva humana, uma análise humanista da vida. Eles não falavam segundo a verdade de Deus. E aí o mundo os ouve. E a Bíblia diz que nos últimos tempos, os homens vão procurar mestres para ouvir aquilo que eles querem, não o que a palavra de Deus diz. Irmãos, amigos, é tão encorajador quando num processo de aconselhamento bíblico, você abre as escrituras, você faz uma investigação, acerca do que está acontecendo, quais fatores que levaram a pessoa a chegar naquela situação, e de repente você abre as escrituras, e as escrituras tanto consolam o sofredor como confrontam o pecador. E aí é interessante quando você vê as pessoas inclinando a sua cabeça, se humilhando perante Deus, falando: Deus, se essa aqui é a sua vontade, é isso aqui que eu vou fazer. Porque são as ovelhas de Jesus, elas ouvem a voz de Jesus. O mundo não ouve, porque o mundo não pertence a Deus. Então nós devemos estudar a Bíblia e ouvir o que Deus está nos falando, colocar em prática. Os verdadeiros crentes pertencem a Deus. E nós sabemos então dessa forma quem tem o Espírito de Deus e o Espírito do erro. Quem ouve a palavra de Deus tem o Espírito de Deus. E ouvir a ideia de obedecer. Então quem ouve e obedece, esse tem o Espírito de Deus. Aquele que não ouve, aquele que não obedece, ele tem o espírito do erro. Quem ouve apenas o que lhe agrada, quem ouve apenas o que deseja, esse não tem o espírito da verdade. Então, no que nós aprendemos nesta mensagem? Nós aprendemos que a ordem
é filtrar tudo que nós ouvimos. Pregadores, mestres, professores, conselheiros, literatura, músicas, séries, filmes, mídias, tudo que nós ouvimos deve ser filtrado. Como que nós filtramos? Qual o critério? É acerca da pessoa de Jesus. Então nós precisamos crer em quem Jesus é, precisamos crer no que Jesus fez e precisamos crer no que Jesus ensinou. E a consequência então é ouvir essa verdade, obedecer. E apenas quem consegue fazer isso, são aqueles que já nasceram de novo. São aqueles que já têm um relacionamento pessoal com Jesus. Efésios, capítulo 2, diz assim, ó, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem desse mundo, o espírito que procede do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os desejos e pensamentos. Como os outros, éramos, por natureza, merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Nós vivíamos no mundo satisfazendo as vontades do nosso coração. Mas houve um momento que Jesus entrou na nossa história. Deus nos deu vida por meio de Jesus. E agora nós não vivemos mais para nós mesmos. Nós vivemos para Cristo. Então nós vamos filtrar através de Jesus e nós vamos obedecer pela fé no que Jesus fez, porque sozinho nós não conseguimos. Nós precisamos de Cristo para nos ajudar a obedecer a Deus e viver para a glória dele. Então vamos filtrar com base em Jesus e vamos ouvir a voz do nosso bom pastor. Que Deus te abençoe nessa caminhada e possamos juntos glorificar a Deus. É uma alegria ter você aqui conosco. Que Deus, então, te abençoe grandemente. Um grande abraço a todos.